Olá, estamos aqui em mais um Manhã com Mensagem. Muito obrigada a todos que estão assistindo, seja aqui pelo Instagram ou pelo nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui no YouTube, já dá aqui o seu like, já se inscreve para estar sempre recebendo mensagens que realmente vão agregar a sua vida, tanto pessoal como profissional. E hoje nós temos um assunto um tanto intrigante e polêmico, que muitas pessoas não gostam de falar. Se não, a maioria das pessoas não gostam não de tocar nesse assunto. E até lhe parece meio que um fantasma. Quando a gente fala nesse assunto, as pessoas fogem, têm medo. Exatamente. A gente vai falar do medo. Mas vamos explicar também aqui com uma participação especial da Cássia da Jornada, né? Ela que é uma empreendedora, palestrante. Ela vai contar a sua história com relação ao medo, né? E o tema de hoje é como o medo pode atrasar a nossa vida. Exatamente. Nós vamos explicar daqui a pouquinho, já vou chamar a Cássia aqui e explicar o que é o medo, porque o medo, de uma certa forma, ele não é totalmente negativo. O pessoal está entrando aqui, a Doce Encanto entrou agora, Fitas, né? A Clarice, a Cássia já está aqui comigo online. E quem for entrando já vai aí divulgando, porque esse assunto ele é libertador. Libertador. Para quem não me conhece, eu sou Fábia Pereira, eu trabalho na área de desenvolvimento pessoal há mais de 25 anos, sou palestrante, escritora, empresária, e o meu tema, o meu mercado hoje, há algum tempo já desenvolvendo, desde 2016, é com relação à comunicação. O quanto o poder das palavras é poderoso, é transformador para nos fazer avançar e mudar realmente todo o percurso da nossa vida. Hoje eu trabalho com mentoria, treinamentos e também cursos nesse sentido, né? Para quem me conhece, eu já fiz o curso de Strave, Fale a Sua Mensagem para o Mundo, com esse intuito, um treinamento de inteligência emocional. Por quê? É isso que a gente vai falar hoje aqui, a importância do poder dessa palavra, sabe? O medo também, ele nos escuta, então nós podemos hoje identificar esses dois tipos de medo. Eu já vou chamar a Cássia aqui, para a gente já começar a falar sobre isso, Cássia. O que é o medo, né? Os dois tipos de medo, e depois tu vai contar a história, vai contar a história dela pra gente, como ela venceu o medo de falar, o medo de se expor, né? O medo de empreender. Isso tudo com certeza eu tenho uma absoluta certeza que vai fazer muito sentido na tua vida, assim como fez na minha, certo? Vamos chamar a Cássia então. Aê, bom dia! Aê! Bom dia, Cássia da Jornada, seja muito bem-vinda aqui ao a nossa live, né, nosso encontro muito especial, que é o Manhã com Mensagem. E hoje com esse tema aqui, que fala de um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, né? Trocam de assunto, e é um tema realmente que é libertador. Cássia, eu quero muito agora que tu te apresente às pessoas que estão nos assistindo, não só pelo Instagram, mas também aqui pelo YouTube. Claro, é um prazer estar aqui. Agradeço já o convite para falar desse tema que um dia eu também fugi muito dele, né? Então, meu nome é Cássia da Jornada, eu sou hoje uma empreendedora, né? Então, eu trabalho muito com o público, e aí tem toda essa questão, né? Porque como uma pessoa trabalha com o público, se ela tem vergonha de se expor a este público, né? E era o meu caso, eu era muito travada, eu me dizia tímida, mas depois eu entendi que, na verdade, o que eu tinha não era timidez, eram medos que a gente traz muitas vezes lá da infância, né? Carrega esses medos e chega assim neste nível onde você acha que, ai, não, é que eu sou tímida, eu não nasci para isso. Eu ouço muito essa palavra, eu não nasci para isso. Gente, nós nascemos para o que nós quisermos fazer e ser, né? Mas, lógico, a gente tem que trabalhar isso, né? Para que a gente possa tirar esses medos, essas crenças de nós e possamos, sim, fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Pessoal, a Cássia, eu conheci ela num evento que ela teve me apoiando, me ajudando, e incrível, ela assim, nos poucos minutos que nós conversamos, eu a entrevistei nesse evento, eu fiquei muito surpreendida com a maneira tão desinibida dela falar e dela testemunhar que ela nunca foi assim, que ela tinha medo de se expor. Então, Cássia, falando para quem está nos assistindo agora, o pessoal está entrando ali, a Adriana de Oliveira, podem deixar a pergunta de vocês com relação a esse tema, a gente vai respondendo. Então,
Então é bom explicar para as pessoas o seguinte, sobre a questão medo, que as pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto. O medo, de certa forma, ele nunca... Olha só que interessante, quando eu descobri isso, me trouxe mais alívio. O medo, de fato, ele nunca vai sair dali, do nosso lado, da nossa vida. O medo, de certa forma, ele pode ser um aliado. O medo, ele tem duas formas de estar na nossa vida. Ele pode ser um inimigo ou um aliado, né? Então, o que eu preciso fazer, então, para que ele seja meu aliado? A diferença de um ou de outro é saber manejá-lo. Tony Robbins fala muito sobre isso, ele bate muito em cima do medo, que o medo é como se fosse ele é uma ferramenta que eu tenho que saber para onde que eu vou direcionar. E o tema de hoje, quando nós falamos desse tema, como o medo pode atrasar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, eu me refiro ao medo que paralisa. Aquele medo que tu não tem controle, nem consegue identificar o porquê desse medo. Tá? Então hoje eu vou explicar aqui já, para que fique bem claro, porque as pessoas, não, eu tenho que vencer o medo, eu tenho que superar, tirar o medo da minha vida. Gente, qualquer pessoa hoje que a gente veja, seja na mídia, em qualquer liderança, seja política, seja uma liderança religiosa, liderança esportiva, qualquer pessoa hoje que a gente vê falando, né, gesticulando, conquistando, todas as pessoas que são humanas, elas também sentem medo. Isso faz parte. Muitas vezes a gente quer evitar o medo, mas o que a gente tem que fazer, então? Administrar esse medo. Tem aquela frase, né, que todo mundo fala, coragem não é ausência do medo, é fazer com medo mesmo. Só um parênteses aí, né, Cássia? Tem vários memes aí e vídeos engraçados que a pessoa estava com medo, foi lá e fez, se arrebentou. A pessoa tinha medo de fazer tal coisa. Não, eu vou com medo mesmo, deu ruim, deu errado. Essa frase que diz fazer com medo mesmo, fala que quando eu já aprendo a manusear esse medo, fazendo com que ele seja uma mola propulsora para mim, não é mesmo, Cássia? Porque o medo, se não tem o medo, né, Cássia? A gente não se prepara para a live. Se não tem medo, a gente, não vou dormir bem. Tem pessoas que dizem assim, fulano, muitas vezes eu acompanho no meu meio, né, no meio que eu trabalho, os treinamentos, da família, fulano, se amanhã você tem um compromisso cedo, dorme mais cedo. Não, capaz, eu não preciso nem dormir. Eu nem preciso dormir. É a ausência do medo, que é o medo que traz o que é a autorresponsabilidade, né? Para que a gente atinja o objetivo. Então, um relacionamento, né, Cássia? Quando um homem vai se encontrar com uma mulher, o que ele tem medo? De não surpreender ela, de não levar num lugar legal, de não falar besteira, de medo de errar, né? Então, esse medo, né, Cássia? Não é esse medo que paralisa que a gente vai falar hoje. Não, até porque, né, o que a gente entende? O medo, ele não é 100% ruim, né? O medo, muitas vezes, te protege, né? Então, vamos botar um exemplo aí, né? Por exemplo, a criancinha, né? Quando ela é neném, ela não sai andando do nada. Primeiro, ela vai perdendo o medo de levantar. Então, primeiro ela dá uma engatinhada, opa, ó, legal, perninha tá mais firme. Começa a levantar, bota a mãozinha nas coisas, não fica sozinha. Aí ele dá uma equilibradinha ali e vai, vê que a perninha tá ficando mais firme. Até que ela chega o momento que ela dá os primeiros passos. Então, assim, o medo, gente, não é de total ruim na vida. Mas, realmente, a gente precisa entender até aonde é bom sentir esse medo e aonde esse medo já me priva de fazer coisas e de passar por situações por medo, né? Por esse medo, coisas desnecessárias que você pode, como, por exemplo, na minha questão, falar com as pessoas. Gente, ninguém morde. As pessoas estão ali, elas querem te ouvir, muitas vezes elas querem ouvir a sua opinião, o que você pensa, o que você acha, mas você, nesse medo que você tem de expor a sua opinião e as pessoas não gostarem disso, você acaba ficando calada. Era o que acontecia no meu caso. Eu tinha muito medo de falar algo que desagradassem as pessoas. Nós temos opiniões diferentes, divergentes, né? Porque nós somos seres pensantes. Mas enquanto houver o respeito, você pode sim falar a sua opinião. A pessoa vai falar dela. Às vezes você vai estar certa. Às vezes aquilo vai ser bom para você pensar,
e pensar de uma nova maneira e expandir os seus horizontes dentro daquele assunto. E isso aí faz parte da vida, da evolução da gente, né? Cássia, então esse medo que tu viveu aí, que tu vai contar para nós agora essa história, quem está com a gente aqui, fica com a gente, quem está no YouTube, no Instagram, manda para as pessoas, porque no momento que tu descobre isso, que tu vira essa chave, tudo vai mudar na tua vida. Sabe aquela amiga que tem medo de empreender, que tem medo de voltar a estudar, tem medo de trabalhar? Até nos relacionamentos, a gente vai entrar nisso agora. Então, entenda que o medo, ele é bom, porque ele te prepara, tá, para uma situação e te faz agir, não é mesmo? Então, o medo que a gente vai falar hoje, o nosso tema é: por que o medo atrasa a tua vida? Né? Então, a gente vai falar nisso agora. Por que ele atrasa a tua vida? Depois, no final, a gente vai te ensinar, fica com a gente vai te ensinar. Fábio, como é que eu faço para mudar? Tá, a gente vai falar sobre o medo agora que atrasa, o medo que paralisa, o medo que te estagna, o medo que te faz muitas vezes entrar em depressão, porque tu te compara. A gente vai falar agora desse medo. E no final, a gente vai te ensinar como virar essa chave e fazer o medo se tornar uma mola propulsora que te impulsiona. Lembrando aqui que a própria Bíblia fala sobre isso. Quando a gente fica, né, Cássia? Tu vai falar agora sobre isso. Quando a gente fica muito, ai, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Ah, o que vão falar? Quando a gente fica, muito com esse medo, prestem atenção. Agora eu vou falar numa forma científica, tá? E também da neurociência, tá? Quando a gente tem muito medo, olha só, quando a gente tem muito medo de uma coisa, a gente atrai. E isso não é eu que estou falando, é a própria Bíblia, né, um livro milenar, a história de Jó diz. Jó disse lá em Jó 3,25, pode confirmar. Aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Então quer dizer que quanto mais tu tem medo de se expor, de falar, o que foi acontecer com a Cássia? Ela pegou, teve uma hora que ela deu um basta, chega de ter medo. E enfrentou. Quando tu enfrenta aquilo, o medo vai embora. Tem várias frases que eu gosto de efeito, que eu gosto de falar. Quando o medo bater a porta, manda a fé abrir, né? Bom. Então tem várias frases assim que falam sobre essa interpretação. Então agora a Cássia vai contar para nós, né, Cássia? A gente vai primeiro explicar, antes de tu contar a tua história, eu quero que as pessoas entendam que o medo, ele começa em 3 etapas, né? Nós conversamos já sobre isso rapidamente, porque o tema medo, ele é muito extenso, Cássia. Ele é muito extenso, então, assim, para que as pessoas entendam o início, meio e fim, vamos explicar agora, primeiro essas 3 esferas, que tu vai falando aos pouquinhos, e no final tu conta como tu superou esse medo. A primeira esfera é na infância, gente, na infância, que é ali que são formadas as nossas crenças. Né? Muitas vezes uma criança lá, né, na infância tem medo de fazer tudo, porque a gente ouve muitos nãos. Eu não me lembro quantos mil nãos a gente escuta até os 2 anos, não pode fazer isso, cuidado, isso é perigoso, porque tu não sabe, porque... E começam os rótulos na infância. Depois, na adolescência, quando começam os relacionamentos, não é mesmo? Muitas vezes a mulher, o lado pessoal, tem medo de, muitas vezes, dizer o que ela não gosta, o que ela gosta, tem medo de escolher o relacionamento. E depois chega na fase profissional, que quando essas 2 fases aqui repercutem aqui, gente. Então se torna muitas vezes, né? A gente conversou sobre isso, que a Cássia, quando a gente é um adulto medroso, que tu não gosta de ousar, isso aí já veio lá da infância. Fala para nós, Cássia, essas 3 etapas, explica, e depois a gente vai falar sobre como tu venceu esse medo que te paralisou. Primeira fase. Olha que legal, né? Porque a gente está conversando aqui sobre os medos, e as meninas que estão aqui, todas elas estão aqui botando aqui, eu estou acompanhando os comentários, eu tenho medos, ai, é verdade. Gente, tá vendo? Todo mundo tem medos, né? Então, como a Fábio falou, isso começa lá na infância, e é por isso que eu também puxei esse tema que vem essas crenças da infância, né? Porque eu também passei por isso, né? Acho que todo mundo passa sobre isso. O que muda? A maneira como você lida com isso, né? Então, por exemplo, enquanto eu não fui atrás de conhecimento, de maneiras para superar e para entender como passar por essas coisas, eu não entendia coisas que aconteceram lá na infância. Mas, por exemplo, já estou um pouquinho mais de idade, né? Então, já foi aquela criação um pouco mais rígida, né?
Tu era filha única, né? Filha única, né, Cássia? Única, Eu, você já viu, né? ficou muito protegida. Assim, ó, tudo a minha mãe resolvia, tudo a minha mãe estava na frente, tudo. E eu e a minha mãe, nós fomos sempre muito eu e ela, né? A criação não foi solo, mas como tinha um pai que tinha algumas debilidades, né? Acabou sendo um pouco solo, né? Então, a minha mãe, ela era a leoa protetora ali na minha frente, e todas as facas e flechas que viessem, ela se botava na frente, e eu ficava ali, né? A protegida, né? Só que isso também acaba trazendo muitos medos para nós, porque quando ela sai da sua frente, você fala, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque antes a minha mãe pegava tudo que vinha para mim, e agora ela não pega mais nada. Como é que eu passo por isso? Como é que eu fujo, né, dos ataques? E aí a gente tem que começar a aprender a lidar, mas muitas vezes você ainda não assimilou tudo isso. E aí a gente entra nessa parte de adolescência, contato com amigos, o namoradinho, e aí você não sabe lidar com tudo isso e você acaba mais uma vez. Eu vejo que assim, cada situação que vem que você não sabe lidar, você se encolhe mais, você se esconde mais, até que parece que você entra numa caixinha que era até impossível você entrar de um por um, e você fica ali quietinho, esperando que ninguém te enxergue, né? Eu até comento que eu estava num nível na minha vida, né, que quando eu entrava nos lugares, eu já entrava assim, ó. Eu falava, meu Deus, que ninguém me enxergue, que ninguém me cumprimente, ninguém puxe um assunto comigo. Gente, que horror isso! Sabe? Eu tive relacionamentos aonde a pessoa, olha só, a pessoa se comprometia. Por exemplo, ai, vamos sair? Você quer ir aonde? Você quer ir em tal lugar ou você quer ir em tal lugar? Ao invés de eu me colocar e dizer aonde eu preferia ir, eu falava, você quem sabe? Qualquer lugar tá bom. Gente, isso são medos. Por que que você não pode falar o que você prefere? Fale sim o que você prefere, aonde você prefere, sabe? Isso faz parte dos nossos medos que a gente precisa trabalhar. É difícil e eu posso falar com toda a propriedade, porque eu passei e eu sei o quanto é difícil. Eu tinha momentos na minha vida, não só em relacionamentos, mas também com patrões, com outras pessoas que pensavam diferente de mim, que a hora que eu queria falar aquilo que eu sentia, aquilo que eu queria falar, aquilo que era a minha vontade, o meu desejo, aqui, ó, não saía daqui. Eu tenho certeza que 90% de quem está ouvindo a gente hoje ou em qualquer outro momento, né, porque vai ficar gravada essa live, já passou por isso. Aquele momento que trava aqui, ó, na garganta e você não consegue se expressar, falar aquilo que você sente. A palavra tá aqui, mas não sai, sabe? Parece que você fica muda. Momentos que você fica muda, assim, a coisa não vem. E foi assim comigo. E a pessoa começa a se esconder atrás de um rótulo que ela vai levando ao longo da vida, chamado timidez. Nossa, falei essa frase, eu família. Não me chama para falar, não quero apresentar o trabalho na escola. Ou, às vezes começa um relacionamento ali, a mulher não quer falar o que não gosta. Vamos dar um lugar, às vezes a mulher tu nem quer comer aquilo, mas tu tem medo de dizer não, porque eu sou tímida. Fulana, por que tu não contou que tu não come tal coisa, fulano? Ah, eu tinha medo dele não gostar de mim. Sabe aquela questão do medo do outro? Então, esse medo... quem está aqui assistindo, está se identificando, é verdade, eu tenho isso. Presta atenção, quando a gente começa a ter clareza, autoconhecimento, ele é libertador, ele não pode ser algo indispensável. Ele é algo que tem que ter na tua vida. O autoconhecimento, quando tu conhece esses medos, esses sentimentos que são ruins. Então, gente, olha só, é uma coisa que a gente vai falar, né, que dói um pouquinho quando a gente aceita. A timidez nada mais é que um superego. Quando eu não aceito ser ajudada, eu não aceito que eu tenho medo, eu não aceito que eu tenho defeitos, eu não aceito que eu não sou perfeita. Então, o que acontece? Tu te
retrai, né, Cássia? Tu sabia, mas tu não sabia, assim, identificar isso, tu não tinha autoconhecimento. Você vê, pô, eu sou assim porque eu não desenvolvi, porque a minha mãe fazia tudo para mim na minha infância, eu não tive a ousadia de querer mudar, então, é coisa inconsciente da gente. Então, quando tu descobriu isso, foi em que momento tu descobriu isso, Cássia? Tu passou a infância, né? Com a mãe, tu era filha única, então ela te sobreprotegia, tu não fazia nada, assim, de tomar atitude. Aí tu foi aprendendo. E quando tu teve que fazer na adolescência, tu não conseguiu fazer. Aí foi para a fase adulta, né? Aí como é que é na fase adulta, Cássia, quando a pessoa tem esse medo que trava, que estagna, que não deixa a pessoa tomar nenhuma decisão? Como é que funciona? Como é que funciona isso? Na verdade, a vida adulta só complica, né? Porque você literalmente não tem mais nada nem ninguém para pegar as suas dores, as suas lutas e batalhar por você, né? Então, o que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia do quanto isso me prejudicou, né? Essa trava que eu tinha, né? Eu perdi oportunidades de emprego que eram empregos dos meus sonhos desde a infância, pelo medo de falar para a pessoa que eu estava empregada que eu iria largar o emprego porque eu tinha tido uma proposta melhor. E isso me fez um mal tremendo. Por quê? Porque a gente faz o quê? A gente não fala, aquilo corrói a gente por dentro, mas a gente prefere que a gente se corroa por dentro do que você simplesmente fale. Talvez a pessoa ia falar para mim, hoje, né, eu não sei qual é a atitude, mas eu fico pensando assim, que hoje essa pessoa gostava de mim na época, porque eu era uma funcionária boa na época. Então, lógico, talvez ela ia ficar triste pela minha saída, mas ela ia falar, poxa vida, Cássia, que legal, você merece o emprego dos seus sonhos mesmo, você tem mais é que ir mesmo, que crescer, que evoluir. Coisa boa que eu pude te conhecer, que você passou pela minha empresa, vai deixar uma coisa legal aqui na empresa, mas tá certo, você tem mais é que voar. Gente, e eu não falei, fiquei lá calada. Tu tinha medo de decepcionar a pessoa. Sim, né? Muito. Meus maiores medos eram questão de decepção. Eu não suportava que aquilo que eu falasse não fosse do agrado das outras pessoas. E o meu agrado, onde é que ficou? Onde é que ficou as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios, né? E isso foi só acabando comigo. Mas um belo dia eu falei, isso tem que mudar. E, gente, não é fácil, tá? Eu quero deixar bem claro que até hoje eu tenho medo, sim. Até hoje eu tenho temores. Até hoje, para mim, é difícil muitas situações, porque eu ainda estou num processo de trabalhar tudo isso dentro de mim. Mas a gente precisa, sim, ir. Então, o que acontece? Um dia... Cássia, tu falou que agora, até hoje tu tem medo, né? Mas olha só, parece contraditório, né? É que a gente ouve muito, até tem que cuidar às vezes quando eu vou colocar um tema de palestra, ou live, um tema de qualquer coisa. Vença, mande o medo embora. Gente, o medo não vai embora. Ele precisa estar ali. Ele precisa estar ali para te proteger, para te impulsionar e para te preparar. Então, quando a gente vai, um exemplo, né? A gente vai dirigir à noite. Então, eu comecei a usar óculos. Não tem óculos na minha carteira, mas eu comecei porque eu enxergo melhor. Não, eu vou ser mesmo, eu confio em mim. O medo faz me proteger de até prejudicar outra pessoa. O medo, ele nos protege. Exato. Então, o medo que a Cássia está falando agora, que ela falou que foi muito legal que tu falou, o medo ainda está aqui, ele sempre vai estar ali. Tem uma palestrante, eu não sei qual é o nome dela agora, mas que ela disse assim, olha, isso foi tão bom para mim, eu quero que seja para vocês também. Quando tu vai fazer algo que te dá muito medo, tu pega e fala com medo e diz assim, fica aí e depois que eu fizer isso, a gente volta a conversar. Mais ou menos isso, né? A gente bota ele de cantinho ali, deixa isso, depois a gente conversa. E depois vai lá e fala. Mas essa é a frase, faz com medo mesmo. Mas eu acho muito legal assim a gente botar assim, que a gente tem sim ainda medo, porque às vezes as pessoas me... Bom, para começar que quem me vê hoje não imagina que eu era dessa forma, né? Então até tá rolando esse comentário, o pessoal que me conhece um pouquinho aí, porque sabe, eu não era assim, sabe?
Se as pessoas não falassem comigo, gente, eu literalmente entrava muda e saía calada dos lugares. E eu sou tão faladeira, eu quero falar com todo mundo, mas o meu medo era tanto que eu, mais uma vez, vou fazer a minha vontade. Então, assim, o medo é bom, sim. O medo te impede de você pular de uma altura absurda, assim, paraquedas, sabe? O medo te impede de você pegar o seu carro e botar 300 por hora na frente sem do caminhão. Não, sem paraquedas, não. Tem que medo, né? Pular numa altura sem... O que a gente tem que trabalhar? A gente vai trabalhar o quê? Até que ponto esse medo me faz bem e até que ponto esse medo me faz mal. Eu gosto tanto de falar com as pessoas, eu gosto tanto quando as pessoas vêm conversar comigo, e como é que eu tenho medo de conversar, gente, sabe? Então, vamos lá, vamos trabalhar esse medo. Ó, a gente precisa estudar hoje em dia, e a Fábia é perita nessa questão da inteligência emocional da gente. A gente precisa, nós somos seres pensantes e nós precisamos pensar, raciocinar, pensar nessa nossa inteligência emocional. Eu preciso trabalhar o meu emocional para que eu possa passar por situações. E como é que eu faço isso? Eu vou ouvir alguém que conhece mais do que eu essa área. Hoje em dia a gente tem um telefonezinho na mão que ele conta tudo pra gente. Pega o seu telefonezinho, bota um palestrante ali para ouvir, ou lê uma pesquisa que alguma pessoa, sabe, instruída fez aquela pesquisa, porque ela vai te dar dicas. A Fábia está dando dicas para vocês de como trabalhar o seu emocional, para que aqueles medos, aqueles temores não vão além do que são necessários ir, né, Fábia? Ô, Cássia, e olha só, tu falou tudo agora. Tá tudo ao nosso alcance. E tu não era assim, né, Cássia? Tu falou agora, tu não era assim. Tu era super... Quem te conheceu não te reconhece hoje. Por isso que eu tenho feito isso também. Tenho superado meus medos da crítica, o medo do julgamento. Comecei a fazer os rios, né? Os rios com dublagem. Aí o pessoal começou a se surpreender. Porque, assim, ó, eu falo por mim, eu tenho essa via artística, essa via humorística, né? Então, eu nos bastidores, eu na empresa, gosto de rir, brincar, contar coisa engraçada. E dentro do Instagram era, olá, tudo bem? Então, o meu nome, sabe? Aí eu tenho um amigo que ele trabalha nessa área de marketing, né, de empresa, e começou a falar, bota a realidade, bota pra fora. Aí o que veio? O medo... Mas o medo é do julgamento, gente. Sim. Aí, vão ter haters lá. Não, a pessoa vai achar o que de mim e tal. Então, até eu coloquei agora no último Reels sobre aquela criança, né, que fala, né, dos legumes da sopa. Ficou muito bom. Gente, eu me diverti porque foi não libertador, porque veio aquela criança interior para fora, veio a Fábia dos bastidores, né, Casa? Isso é interessante, quando tu vence, tu entende o medo, tu entende ele, e faz ele virar. Ele tá para lá, né? Eu tenho medo disso, daquilo, que vão falar. Quando tu vira o medo para ti, e o medo de tu viver uma vida e tu não ser quem tu é. E o medo de tu não conquistar teus sonhos. E o medo de tu viver uma vida medíocre, nunca teve uma vida extraordinária. E tu vira o medo para ti. Quando tu começa a ter esse medo de não viver, tu te amarras. E aí foi tão engraçado, eu falei sobre isso. Sobre a comunicação, Deus nos ensinando a comunicação, o conhecimento e assistir vídeos, né, vendo outras pessoas falarem. Ali eu coloquei que a criança não gostou, né? Ficou assim, treinar. E é isso que eu tenho certeza que tu fez, Cássia. Tu treinou muito, tu não nasceu assim como tu é. Gente, a Cássia, assim, ó, foi um espetáculo, foi um show que ela deu. Quando ela pegou o microfone e começou a falar, todo mundo parou assim para olhar, porque ela tem jeitinho assim, meio tímida, né? Quando ela pegou aquele microfone e começou a falar, eu não era assim. O que é isso? Preparo, treino. E aí o que aconteceu? Tu não venceu o medo. Tenho certeza que na hora deu aquele friozinho na barriga, o coração bateu forte, mas dominou ele. Exato. E esse treinamento, Fábio, começou como? Eu não vim para frente da tela do telefone e pá! Comecei todo aquele conhecimento que daí eu fui em busca dele, né? Com macetes, com dicas, com formas para mim vencer esse medo.
E aí eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ir para frente do espelho e falar como se eu estivesse na frente da câmera. Eu tenho uma prima que ela é tipo uma prima irmã, sabe? A gente se criou junto, nós temos meses de diferença. E eu me lembro, porque eu sempre quis essa coisa de me comunicar com as pessoas, mas o medo me travava. E eu me lembro que em alguns momentos da minha vida, eu fiz vídeos para ela como se eu fosse uma blogueira. Olá, hoje eu estou aqui, assim, assim, assim. E mandava pra ela. Ela era a única pessoa que viu o vídeo meu antes de eu mudar essa chave. Antes dela, ninguém havia me visto dessa forma. E toda vez que eu mandava um vídeo para ela, ou que eu mandava um áudio para ela contando alguma situação engraçada, né, que eu tinha passado, que eu sempre me gesticulo muito, eu imito a forma que a pessoa falou, ela falava, cara, você tem que mostrar isso pro mundo, porque você é muito engraçada, você passa as coisas de uma forma muito leve. Eu, ai, não, eu sou tímida. Ó, timidez de novo. Ai, eu sou tímida, não, Deus me livre. E hoje a gente conversa, né? Ela fala, cara, viu? Eu falei que você tinha que mostrar isso pro mundo. Entendeu? As pessoas enxergam o seu potencial e você própria, que é quem mais tinha que enxergar o seu potencial e acreditar em você, você não acredita. As outras pessoas acreditam em você muito mais do que você mesma acredita em você, né? Então, que é o excesso de ego, ô Cássia, eu falo para mim também, é o excesso de ego, porque a gente não quer se vulnerabilizar. Exato. Aí se eu errar, se eu pagar mico, e se as pessoas me acharem, vão ver que eu tenho mancha, vão ver que eu não sou tão perfeita, que não tem filtro. É o excesso de ego, que essa chamada timidez é o excesso de ego. Que quando eu pego o meu ego e dou neles, agora tu vai ficar quieto aí e eu vou ser quem eu sou, para ajudar as pessoas. Cuidem, esse eu ser quem tu é tu ser natural, tu trazer para fora como a Cássia, né? Esse lado blogueira, mas não é blogueira, é um lado comunicativo, o lado de ser divertido. É muito legal mesmo teus vídeos, são muito criativos. E se tu não tivesse virado essa chave, né? Quanta coisa tu estaria perdendo. O que aconteceu na tua vida, Cássia, quando tu decidiu dar um basta e começar a soltar o verbo? Eu acho que o ponto-chave disso aí é o que me trouxe, como é que eu posso explicar? Para mim, sabe? Você vê que você realmente é capaz daquilo que você só imaginava, sabe? Tipo você tirar um projeto do papel, né? Porque enquanto ele está no papel, você ainda não realizou, tudo é lindo, né? Mas quando você tira ele do papel, mesmo com percalços, mesmo com problemas, e você consegue fazer ele, nossa, aquilo te traz uma realização, né? Então, a realização que eu tenho hoje, eu amo conversar com as pessoas, eu amo levar esse como é que eu era, porque eu podia simplesmente fingir que eu fui assim uma vida inteira e prontos, né? Mas não, eu quero que as pessoas entendam, sabe? Que você pode sim ir além daquilo que você está hoje. A gente sempre tem algo a mais para alcançar, e esse alcançar também ajuda outras pessoas. Então, a minha felicidade é sim eu ter me ajudado e me tornado essa mulher mais forte, mais independente, aonde eu digo aquilo que eu quero dizer, sim. Às vezes eu não vou conseguir falar naquele momento que eu queria falar, mas eu não deixo de falar, sabe? E eu vejo isso, até vou expor aqui um pouco, né? Por exemplo, eu sou casada, né? Então eu tenho meu esposo, então automaticamente momentos tem a divergência de opiniões, né? E às vezes eu não consigo ainda falar naquele momento, mas eu não deixo de falar. Eu vou lá, eu me acalmo, eu espero a poeira baixar, escolho as palavras certas também, porque muitas vezes, hoje em dia, eu vejo também muito disso. As pessoas acham que você tem que falar o que você quer falar, pronto, acabou, de qualquer forma, de qualquer maneira. Também não é isso. A gente tem que, sim, ter essa inteligência emocional para falar o que eu quero falar, mas de uma forma em que eu não agrida a outra pessoa, né? O respeito pelo meu próximo tem que ser mútuo, né? Então, o que eu faço? Eu escolho as palavras certas para que eu fale aquilo que eu quero falar, sim, se eu estou brava, se eu estou indignada, se eu não gostei de tal situação, eu exponho, sim, isso, mas de uma maneira
em que eu não ofenda a outra pessoa. E eu falo aquilo que eu quero falar. Então, assim, isso traz um benefício para mim, gente. Porque eu não me corroo mais lá dentro, sabe? Carregando aquela situação para mim, eu falo, olha, puxa vida, eu não gostei daquilo, sabe? E quando eu quero, eu brinco, eu choro, eu faço, eu aconteço, sabe? Eu sempre me culpei muito, porque acredito que uma forma de eu botar meus sentimentos para fora era sempre chorando muito, né? Então, quando as pessoas vinham debater as coisas comigo, gente, não era uma briga, a gente estava só debatendo opiniões. Eu começava a chorar e não conseguia falar nada. Ainda trabalho isso muito em mim, mas eu vejo que para que eu vou chorar se eu posso conversar? Vamos expor a nossa... Então é uma gama de evolução que você vai seguindo, que você fala, nossa, caramba, porque era outra coisa que eu me explorava. Ah, eu sou chorona, eu nem começo a discussão, porque eu sei que eu só vou chorar e não vou conseguir falar. Ué, por que você não vai conseguir falar? Fale chorando que seja, mas fale sim o que você tem que falar. Se comunique, sabe? Deus deu para nós o dom da palavra para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa falar, né? E com certeza, nem sempre as pessoas vão gostar. Eu tenho certeza, deve ter pessoas que assistem os meus vídeos e não gostam, mas e aí? Eu vou fazer, porque, sabe, eu estou ajudando pessoas, porque eu recebo relatos. Nossa, Cássia, toda segunda-feira, né, eu faço um vídeo motivacional. E quase todas as segunda-feiras eu recebo mensagem. Cássia, aquilo que você falou, eu precisava ouvir, porque era algo que eu precisava mudar aqui dentro de mim e eu não tinha essa força. Mas eu vi o seu vídeo. Cara, se eu estiver mudando a vida de uma pessoa, para mim tá ótimo, sabe? E quem não gostou, passa o vídeo, vai para outro. Tem 1 milhão de vídeos aí para agradar todos, né? E é isso aí, entendeu? Essa força da gente fazer aquilo que a gente quer, independente do que o outro pense, né? Cássia, isso é excelente. Tu falaste assim, às vezes eu vou chorar, né, quando eu vou falar, porque gente, isso é um treino, tá? Tu pode chorar, alguém pode dar um soco na cara de alguém, como aconteceu com o Will Smith, né? Sim. A gente não tá aqui para julgar ele, tá? Mas ali nada mais foi que um sequestro emocional, ele não soube administrar a emoção dele ali, né? A gente não vai julgar, mas qualquer pessoa tem vontade de dar um soco na cara de alguém, qualquer pessoa pode passar, né, no trânsito, tu mesmo, muitas vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não quer. Já atendi mulheres que é comum tocar o telefone na parede. Gente, nossa emoção, ela vai dar autossugestões. Vai depender de como eu estou administrando essas emoções, para usar a inteligência emocional, como a gente sempre fala, né? O que é, Fábia? É usar a emoção certa, na ocasião certa, na intensidade certa. O Will Smith ali, tem muita gente dizendo, que legal o que ele fez e tal. Claro, ele foi muito agredido porque atingiu a esposa dele, tá? Mas ele vai responder processo, tá? Porque quando ele foi uma agressão a nível mundial, né? Então, o que isso vem nos dizer? A Cássia falou agora a questão que muitas vezes tem vontade de chorar. E tu tá fazendo isso, né? Isso aí é um treino de como administrar isso. E tudo. Aí agora a gente vai explicar agora, antes de tu finalizar, Cássia, e falar de como tu tá hoje, né, administrando isso e como tu faz isso, como é que a gente vira essa chave? Tem muita gente comentando aqui, Cássia. Aqui a Lige falou assim, tô ouvindo umas verdades, são doloridas, mas é o caminho para olhar para dentro e fazer mudanças. Olha, essas verdades, por mais que doam, elas nos transformam, o confronto nos transforma, sabe? E quando eu descobri também essas coisas, a Cássia também, que essa timidez é ego, essa timidez é o medo de ser quem tu é o medo de receber críticas. Ninguém vai morrer, gente, se receber uma crítica. Tá ridículo, tudo bem. Para alguém fez sentido. Aqui a Adriana de Oliveira, você é demais, blogueirinha, sou tua fã. Olha aí. Nossa, querida. A Pri entrou, enquanto temos medo, a gente vai com calma e se cuida mais. É isso aí mesmo, não se atira, né? O pessoal aqui comentando. Para mim, o medo, ele é tão bom quanto a segurança. A Pri, olha, minha querida design tá aqui. O Júnior tá aqui, ó. Você viu a Lígia? Você viu, Lígia, a evolução dela? Estou aqui falando de ti, como ele não viu você falando, Cássia. Gente, tem aqui uma plateia aqui aplaudindo a Cássia, né? Eu só tenho aqui, ó, muita coisa. Olha assim. Só tenho a agradecer, porque esse pessoal me bota para cima todas as vezes que
sabe que eu preciso, sim, eles vêm e, ó, você pode, você é capaz. E isso também é legal, né? Você ter um vínculo de amigos que te falem o que você precisa naquele momento. Às vezes eles puxam a minha Quer orelha, ouvir, né, Cássia? mas eles também estão ali, sabe? Ó, você é show, você é demais, sabe? E isso é muito legal também. A Pri colocou aqui, a Pri Rodrigues, eu até paro a conversa quando a pessoa não consegue falar e debater. Quando tu vê que a pessoa começa a se reprimir, né? Então, gente, agora que a gente vai falar como é que a gente vira essa chave. O medo ele não é totalmente negativo, ele pode ser teu aliado, né? Eu coloquei aqui, ó, é muito interessante, ele pode ser teu aliado ou teu inimigo. Como é que eu faço ele ser meu aliado? Tudo começa na mente. Tudo começa na tua mente. A gente cria um filme de terror, muitas vezes, uma situação que não é real. Então, tudo começa na minha mente. Como é que eu faço, então? Um exemplo, tá? Tu tá caminhando na rua, na praça, e vem um cachorro na tua direção, correndo na tua direção. O que que tu pensa naquela hora? Ah, pensa, pensa, pensa. O que que tu pensa naquela hora? Ah, esse cachorro vai sair em mim, vai me morder, vai me derrubar no chão. Vê aquela fantasia, coisas que nem vão acontecer. O que acontece com o medo? Acontece o quê? Ele te retrai os teus músculos, acelera o batimento cardíaco, tu começa a querer correr, fugir, que nem um louco, uma louca desesperada, quem nunca fez isso, né? Mas se tu parar e olhar para o cachorro, e tu olhar assim, não, mas esse cachorro é o cachorro do meu vizinho. É aquele cachorro que eu sempre dou ração para ele, ele tá vindo brincar. Aí tu para e tu muda o pensamento. E aí o cachorro chega em ti. Sabia que até os animais sentem quem tem medo? Sim. Um ladrão, ele sente quem tem medo. Quantas pessoas que já aconteceu, até comigo, se tu tá com uma quantia de dinheiro ali, quanto mais tu fica agarrado na bolsa, se olhando assim, isso aí tu passa uma energia do medo e a pessoa, ih, tá muito se cuidando, tá se cuidando demais, alguma coisa tem. Então, quanto mais tu muda o pensamento. Então, como é que eu faço, então? Ó, vamos, tá com medo de alguma situação. E pensa numa situação que tu tem medo. Força uma interpretação mental da realidade que vai gerar esse medo. Pensa, pensa, tá? Então tá. Primeira coisa, é real ou é imaginário? Faz uma pergunta. Isso é real ou eu estou imaginando? É real ou eu estou me auto-vitimizando? Me vitimizando, né? Ai, coitadinha de mim, tá me judiando, tá me maltratando. Isso é real mesmo? Ou tu não tá querendo agir? Pensa, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, e se acontecer, quais os riscos? Se acontecer, se eu fizer uma live, tenho medo. Se não, o que pode acontecer? Quais os riscos? Ninguém aparecer, cair a internet, eu gaguejar. Escreve isso, coloca para tua mente assim, então tá com que eu tenho medo, que eu tenha medo? Então coloca no papel. Primeira coisa é real e imaginário, segunda coisa, quais os riscos, e a terceira coisa, como eu vou lidar com isso? Por que isso é tão poderoso, Cássia, quem está assistindo? Quando tu cria um cenário, a tua mente, ela perde as armas de te afrontar, de te amedrontar. A tua mente, ela não tem mais aonde entrar na tua cabeça, ela não consegue mais te podar, como se fosse assim, ó, tá, eu vou ter que me entregar, porque ela já sabe de tudo, entendeu? Ela já descobriu o segredo que não é aquilo ali. Então, por mais, Fábio, mas é um caso sério. Beleza, é real ou imaginário? É real, Fábio. Tá, quais os riscos? O que tu vai fazer depois? Pronto. Aí acaba o filme de terror, eu gosto desses termos. Acaba a polêmica e a tua mente, ela relaxa, baixa a adrenalina, e aí vem o quê? Serotonina, vem os hormônios de felicidade, realização, eles começam a fluir, e o medo, que é o cortisol, ele baixa. Gente, é sério isso. O cortisol baixa porque a tua mente para de ficar pensando e maquiando, e agora? E se acontecer? Ele para quando tu cria essa realidade. Então preste atenção, anotem isso, vocês vão ver como vai, o medo ele vai se voltar a teu favor e não contra ti, ele vai ser teu aliado e não o teu inimigo. Então o tema de hoje foi isso, coloquei aqui fixado, como o medo pode travar, pode atrasar a tua vida. E se atrasar, Cássia, muitas pessoas chegarem lá no fim da vida, como o Roberto Chiniachik disse, que a maior tristeza, o maior arrependimento das pessoas quando estão no leito da morte é
não terem feito aquilo que sonhavam fazer, não terem comido mais sorvete, não terem vivido mais com os netos, não terem andado mais descalço, não terem feito, estudado, seguido a carreira que queriam, ter falado mais eu te amo para as pessoas, terem passado conhecimento para esse mundo, deixado como legado. Esse é o maior arrependimento. Que esse seja o nosso medo, chegar lá no fim da vida, pensa agora, chegar no fim da vida, olhar para o filho, olhar para o pai, olhar para quem estiver com a gente ali e ter dito, valeu a pena. Então, Cássia, agora as tuas palavras finais sobre isso, sobre o medo não poder atrasar a nossa vida, e coloca agora para nós agora a tua mensagem para as pessoas, o que elas podem fazer para não deixar esse medo atrapalhar o avanço delas nessa terra, nessa vida. Eu vejo assim, poder da ação, né? Nós temos o poder da ação. Nós é que dizemos se nós vamos agir ou se nós vamos nos encolher. Enquanto a gente decidir acreditar nas historinhas que a mente da gente conta, como a Fábia falou, enquanto a gente permitir que a nossa mente defina para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, a gente não tem controle daquilo que está acontecendo na nossa vida. É a sua mente dizendo para você para onde você vai, mas ela está ali ao léu, ó, contando historinhas baseadas em coisas que aconteceram, que surgiram, que se foram, que não são mais assim. Agora, quando eu tenho a ação, eu me posiciono, eu falo, a partir daqui, é eu que comando, a coisa muda, a chave vira e você faz aquilo que você quer fazer. Seja com medo, seja sem medo, mas você vai. Então, acabou a história do eu sou tímida, acabou a história do eu não nasci para isso, entendeu? Gente, ó, eu trabalho com vendas hoje. Qualquer pessoa que tenha conversado comigo antes de eu trabalhar com vendas, vai falar. Eu sempre falei na minha vida que eu era caixa operadora porque eu não nasci para vender. E hoje eu me sustento de vendas. Você entendeu que não era que eu não tinha nascido para isso? É porque a minha cabeça tinha me contado uma história de que eu não tinha nascido para isso e eu acreditei na minha cabeça. Ao invés de eu agir e ver se eu prestava para isso mesmo ou não. E quando eu agi, quando eu falei, eu vou tentar sim, porque o não eu já tenho, vai que eu ganho um sim, né? Todo mundo não fala isso. As pessoas falam as coisas e falam, o não eu já tenho, vamos atrás do sim. Gente, é a frase mais certa. Tudo na vida eu já tenho um não, porque a partir do momento que eu não faço nada, é como se eu estivesse levando um não para nada, para tudo. Então, vamos agir. E eu vou atrás do sim, sim. Atrás do sim, sim. Entendeu? Vamos agir. Vamos parar de acreditar no que a mente da gente traz pra gente e vamos ver se aquilo que ela está te trazendo realmente faz sentido. Não basta só acreditar nas histórias que a mente te traz. Você tem que ver se essas histórias são coerentes, porque a mente prega peças em nós. Né, Fábio? Você é mais desse meio, você sabe um pouco melhor sobre isso, mas o pouco que eu estudei, a mente prega peças em nós. Coisas que nós éramos capazes sim de fazer, coisas que nós éramos capazes sim de estar presentes, e a gente fica falando que não, porque a mente da gente diz pra gente que não. Então, antes de você acreditar na sua mente, tenha o poder da ação nas suas mãos. Você que tem que decidir se você é capaz ou não de fazer aquelas coisas. E se você decidir que você é capaz e ir para frente e ver que a coisa dá certo, continua, porque o medo vai fazer parte a vida inteira. Mas se você souber lidar com o medo e quando botar ele ou não na sua vida vai ser muito melhor. Então, hoje, eu tenho uma vida muito melhor, uma vida muito mais realizada, porque eu aprendi aonde eu deveria botar o medo e aonde eu poderia chegar, né, depois de botar esse medo de lado. Exatamente, fechou muito bem. Parabéns, viu, Cássia? Para quem não conhece a Cássia, está aqui no Instagram ou no YouTube. Ela está no Instagram como @Cássia Ciano. Ela é da empresa Ciano Company, com produtos, né, naturais, produtos que realmente melhoram a vida do ser humano, seja na área capilar, na área da saúde,
Então, conheçam os produtos da Cássia, né? Ela tem aí realizado o sonho dela e missão de vida, que isso aí é missão. Olha, gente, profissão é projeto e missão de vida. Somos chamados para cá para viver um tempo, né, e cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer. A Cássia tem feito isso com muita maestria. Deus te abençoe, Cássia, nos teus projetos, tua família. Obrigada pela participação aqui no nosso Manhã com Mensagem. E a todos que estiveram conosco, que estão aqui conosco no YouTube, dá o like aqui, manda esse vídeo para as pessoas que tu conhece, que tu tem certeza que serão beneficiadas. Cumpre aqui o teu papel de semeadura, semeia na vida dos teus amigos, das pessoas que tu ama, mandando esse vídeo, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigada, Cássia. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.